Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, estamos de volta aqui com Mentes Divergentes. No último episódio a gente estava falando sobre a dificuldade de confiar em si mesmo, a partir dessa confiança poder confiar no outro, né? Afinal de contas, como confiar no outro se a gente não confia em nós mesmos? E como confiar em nós mesmos se de repente a gente tem um corpo que não corresponde com aquilo que eu espero dele? Por exemplo, vamos dar um exemplo, Zizo. Quando a gente está nervoso e o seu coração dispara, a boca seca, a mão treme e é como se um corpo não obedecesse a uma intenção. Quantas vezes a gente tem que buscar essa autorregulação e às vezes essa autorregulação não vem, é difícil. Então, essa forma de como eu vou confiar nesse corpo, como esse corpo pode ser previsível para mim, e aí se eu não tenho essa sensação, como que eu posso confiar no outro? Faz sentido? Muito. Vamos imaginar assim, acho que todo neurotípico já se perdeu alguma vez. E você tem aquela sensação de dá um desespero. Às vezes, quando você se acalma, até nem é um perdido tão perdido, né? Mas a primeira reação é de uma espécie de pânico, né? E o que as pessoas neurotípicas precisam entender é que para os autistas isso acontece o tempo inteiro. Entendeu? A gente se sente perdido o tempo inteiro. Porque, como você falou, a gente vive num corpo que está sempre brigando com a gente, né? Ou eu não entendo o que ele está falando, ou ele não entende o que eu quero, e a gente tá nessa briga o tempo todo, né? E então, essa sensação de estar perdido é muito frequente para nós. Então, às vezes o neurotípico olha em situações muito simples, e eu gosto desse exemplo, que eu acho que eu já falei em outros episódios. Eu cheguei no caixa da loja e a pessoa começou... não sei se o senhor quer... E eu, o quê? A pessoa... Aí minha esposa só me deu um tranco assim, fala não! Aí eu, não! Não sei o que quer, mas não! A pessoa estava me oferecendo aquelas garantias estendidas, só que a pessoa ali do caixa, que é obrigado a oferecer aquilo, fala de uma maneira monótona, rápido, e eu não estava entendendo lhufas, assim, sabe aquilo? Porque eu não esperava que ela fosse, como o caixa me vendendo alguma coisa, você entende? Uhum. É totalmente imprevisível isso para mim. Eu travo. Naquele momento é um pânico e eu só ficava pedindo para a pessoa repetir para ver se meu cérebro alcançava aquilo lá. E não era nem a frase, era o contexto. Não, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, então assim, é claro que ali foi uma situação, foi antes do meu diagnóstico, minha esposa não entendeu o que estava acontecendo comigo internamente, né? Porque a gente não tinha essa consciência, né? Uhum. De que eu tava dando tela azul ali, né? Pum, tava o computador travou. Então, assim, a gente, eu digo, nós autistas, tem essa coisa de estar em pânico, de estar perdido sempre que alguma coisa imprevisível acontece. Isso que você falou, quando acontece alguma coisa e que, de repente, por exemplo, deu a tela azul ali que você falou, deu tum, tipo... Quando você percebe que teve essa parada e essa desconexão do que está acontecendo, que você fala, tipo, eu não estou entendendo, que contexto é esse? Você vai percebendo, por exemplo, até uma pergunta, se você vai percebendo gradativamente o seu corpo dar sinais de desregulação física mesmo, por exemplo, o coração acelera, ou a frequência cardíaca, ou você prende o ar, aumenta o tônus muscular, você arregala mais os olhos... Essas sensações, travar a boca, são sensações muito discretas que vão aumentando gradativamente e te dando sinais de que algo está em estado de alerta. Isso? Tem uma relação? Eu não percebo. Tá. O que eu percebo, quer dizer, na verdade não percebo nada. São as pessoas que me dão essa notícia. Não, assim, de que eu fecho a cara, fico com cara de bravo e paro. Uhum. E aí é aquela velha máxima do pessoal da TI, né? Desliga tudo e liga de novo. E para nós é esse o processo. Eu tenho que conseguir dar reset na máquina
para voltar, para eu entender o contexto todo para destravar. Nossa, congela esse exemplo. Olha que perfeito. Você falou isso. E se a pessoa que está do seu lado não entende esse processo e a tua necessidade de dar esse reset, e ela fica apertando enter sem parar. Fala! Responde! Não sei o quê! Não sei o quê! É como se o bug fosse continuando cada vez mais, não é isso? É aquela coisa. Eu me lembro que uma vez, uma das minhas filhas estava no pai, esse computador não liga, tá muito lento. Ela não tinha paciência e ela ia clicando. Uhum. Quando eu cheguei, tinham mais de 30 abas do navegador de internet aberto ao mesmo tempo, porque cada vez ela clicava e aí mais o computador demorava, porque mais uma aba que ele tinha que abrir. Exatamente. E aí aquilo foi ficando, tinham 32 exatamente páginas de navegador abertas para a mesma coisa, porque ela não tinha paciência. Então, o que acontece? Você força o processamento, mais lento você vai ficando. Antes do diagnóstico, isso me levava para crise. Eu estourava. Estourava, ou gritava, ou saía, ou largava. Já aconteceu de eu simplesmente levantar, largar tudo e ir embora. Sabe assim, tipo, não sei o que fazer, né? Nunca tive, assim, algum episódio de agressividade contra pessoas, mas já tive de dar murro na porta, sabe assim? Que aquilo vai te dando uma angústia que é o que eu falo, existe um limite que a gente não consegue mais voltar. É horrível isso, depois a gente passa uma vergonha gigantesca. Porque... Aquela ressaca moral, né? Porque o autista, ele é consciente da crise, eu não fico inconsciente, não é um ataque epilético, é só eu não consigo mais... dominar aquilo. Isso, aquela energia e aquilo explode e aí é muito traumático. Não é racionalmente controlável na hora. Não, você não tem força nenhuma, você fica impotente diante daquilo, apesar de totalmente consciente, né? Eu me lembro que uma vez eu estava andando de carro num pedaço com terra molhada, lama, né? E aí é aquilo, você freia, você vira o volante, nada acontece, o carro continua indo para onde ele quer, entendeu? Ele vai deslizando, é essa sensação. Você pode estar tentando mexer nos controles, mas aí o carro já está indo, já foi, já deslizou. E é essa falha que a gente fala, que a gente não confia no corpo. É nesse sentido, né? É que como você quer dominar o seu corpo, você tem consciência, você tem toda a racionalidade em cima daquilo, mas ela não obedece, ela não funciona naquele momento. Aquelas regras não cabem, não desativam, não retomam, não desliga o piloto automático, né? E aí é aquilo, é problemático. E a gente está falando de relacionamento e quem que sofre? Sofre a pessoa mais próxima. Quantas vezes eu estourei com a minha mãe? Quantas vezes não era com ela, eu não sabia, não tinha diagnóstico, eu não entendi o que estava acontecendo, só estava aquela pessoa ali me cutucando. Por exemplo, se a pessoa ficar literalmente me cutucando, mas assim, é que eu tenho uma contenção, assim, essa coisa da violência para mim, mas eu juro que se fosse numa situação... Anos 80, vamos falar assim, já dava um morro na pessoa, entendeu? Anos 80 é ótimo. Porque naquela época podia tudo. Hoje, mas não pode nunca. Mas é que a gente viveu isso, a gente sabe, essa concepção de resolver as coisas com agressão física. Isso é horrível, mas era o modelo que a gente... E você vai falar, mas o quê? Você vai dar um murro na pessoa porque a pessoa ficou assim no seu braço te cutucando? Sim, porque isso é insuportável para mim. Entendeu? Então, assim, aí depois do diagnóstico, não só eu entendo o processo para tentar parar antes da crise, como quem está comigo sabe do meu diagnóstico. Então, por exemplo, uma coisa importante da relação entre neurotípico e neurodivergente é deixar muito clara a neurodivergência. Entendeu? Olha, calma. Já dar um calma ali para... A pessoa já sabe que ali... Tá no limite. Ou que deu tela azul, de que, peraí. Ou então, hoje em dia, como eu falei no outro episódio, o negócio do planejamento. Às vezes, a esposa, mas eu queria... Calma, eu estou... O filho é mais ansioso, né? Filha, no meu caso, né? Só tenho filha. Pai, eu queria...
pode deixar, filha. Papai vai pesquisar, vou falar, vou ver, aí eu te respondo isso daí. Mas, tipo, não adianta ficar me buzinando. Fica ali, mas eu quero. Eu falei, ó, acabou, então não vai ganhar nada, não vou ver nada, não vou comprar nada. Porque aquilo já me levou pro limite. Uma coisa que eu faria... Super mestre. Só que eu preciso fazer minha pesquisa, eu preciso ver qual é o melhor preço, qual é a melhor opção, papapá. É o caminho que eu preciso percorrer para conseguir ter o resultado. Eu não consigo ir de sopetão, né? Não Então, vou... mais do que em qualquer outra relação, a transparência e a nomeação de sentimento e atitude é mais do que necessário, né? Eu acho. E assim, sempre que eu... É óbvio que assim, vamos lá. Ai, me apaixonei. Eu quero saber tudo daquela pessoa. Ah, mas no meu autismo eu não falo. Não dá, né? Não, mas da minha não, a sua neurodivergência, não. Depois eu vejo isso aí. Como assim? Um tem que ser sincero em dizer e o outro tem que estar disposto a estudar, tem que aprender. Quer dizer, se eu for me relacionar com uma pessoa que falante de outro idioma, eu não vou me esforçar em aprender, eu vou dizer, não, cara, eu não entendo nada, você que aprenda a minha língua. Não, né? Cada um chega lá no meio termo em algum momento, mas para começar a relação, um tem que entender a língua do outro. Agora, dizer não vou fazer nada, não vou me esforçar, não vou ler a respeito, não vou estudar, não vou querer saber, até para saber se eu quero comprar esse pacote ou não. Não é? Isso eu não posso é falar, uma para mim é via de mão dupla. demais. Para mim é demais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu nunca tolerei pessoa fumante. Meu pai morreu de câncer, fumava muito, então eu tenho um trauma. O cigarro para mim é um negócio que eu não suporto. E às vezes na faculdade eu comentava, falava, fulana é bonita. Eu falava, não, mas ela fuma. O pessoal viu, mas só porque ela é fumante? Eu falei, gente... Não, é um pré-requisito. Pra mim é um negócio que não dá. Botar um cigarrinho na boca, a pessoa desmancha pra mim, morre. Sabe assim? Então o que eu falo, é um pacote que eu não quero comprar. Eu não tô dizendo que a pessoa é boa ou má ou nada. Sim, cada um que escolha o que faz. Exato, é uma coisa que pra mim não funciona. Então eu acho perfeitamente válido que em eu falando o meu diagnóstico, a pessoa diga, cara, é demais pra mim. Sabe, eu não tô no momento da vida de encarar essa complicação. Porque é uma complicação, entendeu, Michel? Meu pai falava assim, toda relação tem arestas. Mas às vezes tem arestas a mais. Então, diferença cultural, diferença de classe social, diferença de idade, diferença étnica. Porque eu não estou sendo preconceituoso, mas eu tenho que considerar que esses fatores serão complicadores da relação. Relação à distância é um complicador, cara. Eu não tô dizendo. Então você é preconceituoso. Tem o preconceito de namoros, de relações à distância. Eu falei, não é preconceito. Tô dando um exemplo de que não existe uma palavra para não dizer, você é racista, você é etarista. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tenho que ter consciência de que conselhos. É uma aresta, é uma coisa que vai pesar. E um ser neurodivergente vai pesar. Entendeu? Você tá disposto? Exato, porque igual o que você falou, qualquer relação vai trazer um desafio. Pra que ter mais um desafio? Você tá disposto? Se tiver, beleza, mas entre sabendo jogar. Exatamente, você vai saber que jogo que é esse. Esse jogo não é um jogo não é pra cachorro pequeno, é cachorro grande. Vai ter que aprender muita coisa, vai ter que doar muita coisa, vai ter que flexibilizar muita coisa. E os dois, não só um, como você citou. Sabe que você falando nisso me lembrou muito alguns conselhos que trazem na Bíblia. Eu sou cristã, então sempre vou me lembrar da minha infância, das minhas referências. E lá se refere a julgo desigual. Deus diz para que vocês não sofram, não tenham julgo desigual. O que é o julgo? Julgo é aquele pedaço de madeira, né, que coloca no boi para ele caminhar junto ao outro. Geralmente se coloca um boi mais experiente e um boi que está aprendendo com um jugo de madeira para poder um conduzir o outro, enfim. E quando se coloca de julgo desigual é nesse sentido. Por quê? Porque você vai sofrer demais se você entrar numa relação que você não sabe o que está acontecendo. Agora, se você sabe e você assume aquilo, você sabe que vai ser um processo de evolução constante para as duas pessoas, de transformação, e que vai doer mais. É o que você falou. Vamos imaginar, usando o seu exemplo, só para o pessoal talvez entender. Vamos imaginar que eu pegue numa carroça e bote um boi que anda devagar, mas é muito forte. E um cavalo.
que anda rápido, mas não é tão forte. Como que essa carroça vai caminhar? Exato. Porque o cavalo vai querer dar a passada mais larga, mais para frente, o boi, em compensação, tá puxando a carga porque o cavalo tá lá. Quer dizer, vai ser muito complicado de você organizar isso. Sim, vai ter né? que ter disponibilidade. Aí vem essa palavra, que aí nós vamos entrar, não, tá bom, então nós estamos falando de seres humanos. Sim, essas pessoas que têm que ter a consciência da disponibilidade e flexibilidade à mudança. Vai ser dolorido. E né? o cavalo e o boi não entendem, né? Exato. Eu só tô explicando o jogo desigual, que faz só sentido. isso. Não, o diretor já dá risada aqui. E por isso, Michele, que eu falo uma coisa que as pessoas acham... a gente que é autista pensa as coisas às vezes meio racionais e o neurotípico acha tudo muito grosseiro, né? Acho engraçado isso. Mas eu falo que toda relação é um contrato. As pessoas, mas é o amor. Existe o amor, existe. Não é disso que eu tô falando, não é do afeto, mas o afeto por si só não se mantém. Eu preciso estabelecer regras para esse relacionamento. E não é uma regra de, vamos sentar aqui. Item 1, você não jogará toalha molhada na cama. Não é disso que eu tô falando. Mas é aquela coisa de você entender, por exemplo, vamos falar de dinheiro para não falar dessas coisas. Eu vou trabalhar, você vai ficar em casa. Não adianta depois jogar na cara, só eu trabalho. Exato. Não, pera, vocês fizeram esse acordo e tá funcionando, parou de funcionar, refaz o acordo. Que nada precisa ser rígido pra sempre, mas tem que ser claro. Não, mas, pra mim, eu já vivi situações de dividir conta meio a meio em tudo, desde a água, da luz. Já tive a situação de, não, olha, eu que trabalho, você nesse momento não está trabalhando, então eu arco as despesas, beleza, a gente vai dividindo. E já tive também relação de uma coisa mais fluida, né? Eu pago certas coisas, você paga outras, sabe assim? Tipo, cada relação... Por que eu estou falando eu? Para dizer que mesmo eu sendo a mesma pessoa, a mesma regra não se aplica para todas as relações. E nem fases da vida. E nem fases da vida também. Tem momento, né? Que a gente muda. É o que eu falo. Como que eu vou querer manter determinadas situações ou condições da minha relação antes do diagnóstico? Porque a minha esposa, eu tô 18 anos, 19 anos quase com ela. Então ela pegou uma boa parte sem diagnóstico. Então existia um tipo de relação. Depois do diagnóstico, outras regras foram estabelecidas, outras coisas foram construídas. Prioridades, né? E de que, olha, gente, isso aqui eu fazia, mas para mim era de um sacrifício gigantesco. E agora eu não quero mais fazer isso. Eu fazia, mas agora... Mas me levava a isso. Aí a gente brigar, sei lá. Né? Ou, olha, naquela época tava dando certo para mim assim, agora... Que nem, por exemplo, ela chegou, quero fazer uma outra faculdade, descobrir e tal. Beleza, mas muda o jogo, entendeu? Você ter uma pessoa, de repente, indo para a faculdade todo dia, muda a dinâmica da casa. Então, você tem que estar disposto a negociar, né? Não é fácil. E isso, falando de uma pessoa autista, do apego à regra, do apego à regularidade. Então... Para ter essa mudança é muita conversa, muita preparação, porque ela, vamos dizer assim, ela vai propor a mudança, ela tem que entender que do meu lado isso vai levar um tempo, entendeu? Aí a carrocinha vai ficar meio bamba por um tempo até eu acostumar com essa nova situação. E o quanto que o contraponto às vezes vem, né? Tipo, eu tolerei isso, mas eu vou estourar às vezes com uma coisa que eu não tava esperando, que eu já tinha conseguido me organizar e que agora tá difícil organizar, porque eu tô carregando uma outra coisa. Essa flexibilidade, essa construção, ela é muito clara, ela é muito consciente, e aí dá certo. E quando você falando sobre isso, eu fiquei pensando, Zizo, como que seria essas relações nas amizades também? Porque os amigos que vêm com a gente da infância, eles têm já essa maleabilidade de, mesmo que você não tivesse o diagnóstico, já sabiam, né, entender que, o Zizo é assim, né? O Zizo é assim. Mas construir novas amizades nesses relacionamentos. Existe esse contrato, entre aspas, meio que silencioso, né? Que não é uma coisa esclarecida, mas ela é construída gradativamente. Você acha que isso é fácil de acontecer
quando você conta? Ou você acha que isso não vai precisar ser contado à medida que alguém tem a sensibilidade de te perceber ou a disponibilidade de querer aprender? Não sei. Eu acho assim, duas coisas. Uma, eu acho que isso dá assunto para mais um episódio. Mais um, né? E eu acho que é muito complexo. Sabe aquela história do que é melhor, vida de solteiro ou de casado? Você entendeu? Você vai dizer, não, calma. Depende. Esse tem vantagens e complicadores, essa outra vida aqui tem vantagens e complicadores. Então, a diferença da relação amorosa para amizade, você vai dizer, essa é melhor, aqui é mais fácil? Não, tem os complicadores aqui e tem os complicadores do outro lado. Eu acho que dá pra gente falar sobre isso com mais calma. Ótimo, nós vamos deixar isso para um outro episódio. Então, eu acho até que depois que você respondeu, eu achei minha pergunta bem tonta, para falar bem a verdade. Porque faz todo sentido, né? Mas eu porque entendi a sua pergunta. Mas faz muito sentido. Tanto Falei, que eu puxa vida, anotei é verdade. aqui, falei, vamos para um outro episódio, porque esse negócio da amizade tem uma complexidade muito grande. Tinha um amigo meu que ele falava assim, quando a gente queria lembrar uma coisa e não lembrava, ele é psiquiatra. E ele dizia assim, seu cérebro é seu amigo e não seu escravo. O escravo você manda, ele faz. O amigo, se você ficar espinafrando, ele manda você para aquela parte. Então, é só para dar um exemplo de que a amizade é um negócio diferente. Então, acho que aí a gente precisaria... Opa, então vamos mudar para um próximo episódio, assim você pode ir lá tomar seu café, você que está acompanhando a gente, pode descer no banco. Depois você segue ouvindo no próximo episódio. Obrigado pela sua companhia e até mais! E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.